Hoje o culto está sobre a nossa responsabilidade, sobre a responsabilidade da célula Semeando Amor. Eu gostaria que quem faz parte da célula se portasse em pé, quem já está de pé, que desse uma luzinha ali, que o Daniel está lá atrás, por favor, para que a igreja saiba quem é o grupo, quem faz parte deste grupo. Então, esses são os nossos amigos e irmãos que nos ajudam sempre, todas as quartas-feiras. Muito obrigada. E tudo que foi realizado aqui, tem a mãozinha de todo mundo. Todo mundo fez algo, né, Shirley? Eu vou passar a oportunidade agora para o Jonathan. O Jonathan vai fazer uma dinâmica. Agora é dinâmica. Jonathan, a oportunidade. Vai passar a Cumprimento os irmãos com o pastor. Gostaria de agradecer a oportunidade. Derrota o microfone. Entendi. Bom, a dinâmica vai ser assim: cria um voluntário. O líder contando a pressão, meu querido Irã. Pode deixar desligado. Se quiser desligar só que ela vai deixar essas daqui. Você me ajuda? Você pode se posicionar aqui na frente. E eu vou te dar. Aí eu vou te dar uma cadeira, pode segurar. Dá um passo, por favor. Aí. Agora eu vou te dar mais uma cadeira. Encaixa aí. Vira pra lá. Isso. Dá mais um passo. Não muito extenso, porque a gente tem pouco caminho aqui. Agora mais. Vou te dar umas 3 aqui pra pesar lá. Você é forte. Eu ia chamar a Letícia, né? A Letícia não veio hoje. Isso. Agora vai lá e volta. Isso. Agora deixa eu ver aqui. Faltou a memória. Isso, voltou. Agora, como foi chegar até aqui? Tá pesado. Pesado, né? Vou tirar uma cadeira aqui. Agora, dá mais um passe. Vou tirar a outra. Aí, viu? Por isso que ia ser outro. Mais um passe. Isso. Vamos lá. Isso, fica aí. Agora você pode vir até aqui. E como foi chegar aqui? Bom, pela sua presença você pode sentar. Bom, aqui todo mundo está vendo, obrigado. Tem algumas palavras aqui: traumas, mal entendido, injustiça, família, a si mesmo e ofensas. Sobre o perdão. A gente deixar as coisas exatamente onde aconteceram. Porque a gente tem que viver, não tem que viver carregando correntes. Perdoar não é esquecer. Porque senão a gente vai cair no mesmo buraco e se machucar do mesmo jeito. Mas não é ficar lembrando daquilo o tempo todo, carregar correntes, né? Aí tem um texto básico, né, que eu vou pedir para o nosso amigo Éder aí colocar, que está em Romanos 5. Efésios, né? Eu falei, Efésios, né? Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Pode colocar o outro. Eu ia pedir para todo mundo ir lá para fora, né? Porque na célula a gente fica pedindo, vamos lá para fora. Mentira,
Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Então, essa ilustração aqui, para a gente deixar, perdoar o que nos ofende, né, o que fica dentro da gente, para a gente deixar nos devidos lugares, assim como Jesus morreu por nós. Gente, eu me perdi. Mas é isso, eu acho que vocês entenderam, a dinâmica foi essa. E uma próxima aí vai ser melhor. Se não fosse você, se ele não esquecesse, não seria ele, né? Quem participa da célula aqui da Elaine é Coinonia. Sabe que ele se perde toda vez. Quem participa da lição lá atrás, ele também se perde toda vez. Faz parte. Não, ele não se perde, não, gente. Ainda bem que ele se perdeu, mas achou o caminho de volta. Lá vai ele de novo. Né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E vamos ofertar também ao Senhor, por aqui o nosso jardinando. E convido também a igreja para estar de pé. Paz do Senhor, irmãos. Na minha casa, eu e minha esposa, a gente tem o costume de todo sábado e todo domingo a gente senta à mesa, a gente toma um café, ela faz o café, com a padaria, com o pão, a gente senta e a gente conversa. Aos sábados, as nossas conversas sobre missão, como vai pregar, onde vai cantar. Mas geralmente no domingo a nossa conversa é sobre a gente, sobre o que aconteceu, sobre o caminhão, sobre um monte de coisa. Mas hoje a nossa conversa, a gente chorou. Em 1976, 75 para 76, eu não vou contar o testemunho, que vai demorar, porque eu estou aqui para falar sobre a oferta. Mas há 50 anos atrás, Deus fez uma obra na minha vida. E essa obra na minha vida me fez estar perfeito, me fez estar nos seus caminhos, me fez estar presente aqui hoje. Aí, lendo o Salmo 53, o versículo 23, olha que interessante. O Salmo 50, versículo 23, ele fala assim: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Agora a gente vai ofertar ao Senhor, né? Oferta de gratidão. Já aconteceu de muitas vezes ao longo desses 50 anos eu deixar de trazer a oferta ao Senhor. E diga-se de passagem, fiquei muitos anos sem trazer a oferta de gratidão ao Senhor. Mas é muito bom saber que aquele Deus que me curou há 50 anos atrás, não tenho outro caminho a não ser eu estar ofertando a oferta de gratidão, eu estar em sua presença, eu querer estar na presença dele, eu querer participar, ajudar e estar em sua presença. Amém? E eu agradeço muito a Deus pelo privilégio que está ofertando hoje mais uma vez também. Vou fazer uma oração para essa oferta. Pai, obrigado por nós estarmos todos aqui na tua presença, Senhor. Muitos ofertarão espécies, outros estão ofertando com a sua presença. Nós saber que nós estamos aqui te ofertando uma oferta de gratidão, te agradecendo pela célula, te agradecendo pela igreja, te agradecendo pela vida dos nossos irmãos, pelos nossos familiares, te agradecendo pela nossa saúde, te agradecendo pelo nosso trabalho, te agradecendo, Senhor Deus, pela fonte que nos dá o sustento, pela fonte que nos faz ser cidadãos. E o melhor de tudo, pela fonte que nos faz ser cristãos, pela fonte que nos faz ser discípulos e de estar na tua presença. Eu te agradeço imensamente, Senhor, que desde o meu nascimento, o Senhor está presente na minha vida e que até o fim da minha vida eu possa trazer ofertas de gratidão à tua presença, como nós faremos aqui agora. E eu te agradeço por essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem ofertar. Esse daqui? Porque, tipo assim, falar. Não sei porquê.
Vou deixar tudo organizado. Tá bom, vou avisar. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler o histórico da nossa célula e desde já eu agradeço pela oportunidade também. Semeando Amor. No dia 29 de janeiro de 2025, nascia no bairro Vila Augusta a célula Semeando Amor. Começou tímido, meio sem saber como iria prosseguir. Fomos aprendendo a cuidar dela com muito carinho. E com a vontade de Deus, ela foi seguindo. O grupo estava sob a liderança do pastor Jeremias e da Viviane. Tivemos algumas participações de amigos e alguns vizinhos, como a irmã Márcia, sua filha Catherine, a Ângela e a irmã Maria. O grupo cresceu e faz parte desse grupo o diácono Daniel e a diaconisa Marli, o diácono Pedro e a irmã Delvina, diaconisa Vilma, Letícia, Denis, Eunice e a Viviane. Deus, com a sua maravilhosa graça, ainda nos presenteou com o diácono Irã e sua esposa Diva, o pastor Marquinhos e a diaconisa Shirley e o nosso amigo Jonathan. Esse grupo veio para somar e fazer toda a diferença, e Deus tem nos abençoado muito. Continuamos firmes no propósito em aprender e um dia poder ajudar a ensinar. O estudo da célula tem nos ajudado muito a sermos discípulos de Cristo. Tem nos mostrado que todos podem semear amor. Todas as quartas, o estudo renova o nosso entendimento. Sempre aprendemos com o estudo e com as experiências compartilhadas. O momento de pedido de oração foi significativo e muito comovente. Houve curas, portas de emprego abertas, aposentadorias foram alcançadas e podemos ver o quão grande é o nosso Deus. Entendemos com o passar do tempo que o amor foi semeado primeiro em nossas vidas. Somos um grupo de pessoas diferentes, cada um com a sua personalidade e com diferentes opiniões, mas o amor de Cristo, semeado em nossos corações, fazem todas essas diferenças desaparecerem e nos juntamos em um só propósito, o de semear o amor. Um amor que ampara, um amor que nos aproxima cada vez mais de Cristo, um amor que nos fez chorar com o próximo, mas também se alegrar. Um amor que nos faz sorrir e nos unir. Se você tem esse amor no seu coração, junte-se a nós, porque vamos juntos, unidos, felizes e gratos a Deus, semeando amor. Eu convido a célula, por favor. Senhor,
Deus, que possamos realmente voar nas asas do Espírito de louvor, e que nós possamos continuar nesta mesma adoração ao Senhor. Que não seja apenas um grupo de louvor, a estar louvando, mas que você também louve. E neste momento o seu coração se rasgue na presença do Senhor, se derrame na presença dEle, porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que Ele age em tempo real. Sabe o que é você fazer uma coisa em tempo real? Deus, Ele está concedendo livramento a você e a sua família em tempo real. O amor de Deus, Ele transborda no seu lar. E isso é importante para nós. Quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, nós sentimos a sua presença. E nós precisamos viver esse amor de Deus. Eu convido vocês também a ficar de pé. Vamos louvar todo mundo junto. A minha tá aqui me olhando assim com essa cara assim. Bem, paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tudo bem, meus queridos? Que bom revê-los novamente, estarmos na casa do Pai. Amados, quero pedir por gentileza, se puder abrir a palavra do Senhor
Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Em nome de Jesus, que Deus ministre sobre as nossas vidas. Nós estamos felizes, irmãos, porque hoje é um momento especial na presença de Deus, né? A gente tem participado de todas as células, a gente tem visto o trabalhar de Deus, como tem sido importante esses ambientes das células, né? E aqui cada mês tem uma célula que está à frente de um culto. Isso é bom, é bacana, é importante, né, para as pessoas também participarem e se sentirem engajadas na igreja do Senhor, fazer algo na igreja de Cristo. Amém? A parábola do semeador. O título dessa mensagem eu coloquei: Deus ainda está semeando vidas. Deus ainda está semeando vidas. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou no barco onde se assentou, afastou-se da praia e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Versículo 2. E assim ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. E durante o ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda a terra. Não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram e não deram frutos. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Meu querido irmão, eu quero te pedir um favor nessa noite, para você nos ajudar em oração. Nós vamos estar orando para que Deus fale conosco, para que o Senhor fale com as nossas vidas. Eu quero pedir que você ore por mim, ore para que Deus me use do poder do seu Santo Espírito. Ore por mim para que o Senhor faça com que essa palavra, ela corte no meu coração, corte no seu coração, e a gente possa ser alimentado pelo Espírito de Deus. Amém? Curva a sua fronte. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui todos juntos e orando, Senhor, a Ti. Nós queremos pedir nesse instante, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que já está aqui, que sonda mentes e corações, desde que nós iniciamos esse culto, no Teu santo nome, o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Deus poderoso, Deus tremendo, em nome de Jesus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Usa-me, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito. Senhor, que eu não venha usar palavras só de vã sabedoria, mas que sim, essas palavras, elas venham revestidas da unção dos céus, e que o Senhor possa ministrar na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui nessa noite, Senhor. Mais um pouquinho, Pai, porque nós já ouvimos a Tua voz, nós já ouvimos o Teu falar, Senhor, por intermédio de Jesus, dos louvores, de cada momento que aconteceu aqui, o Senhor já ministrou nos nossos corações. Senhor da glória, fala comigo, Senhor, eu quero ouvir o Teu falar, eu quero ouvir, Senhor, a Tua palavra penetrando, Senhor, sendo semeada nos nossos corações, nossas mentes, e produzindo frutos, Pai, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, pode ficar à vontade. Nós estávamos pela manhã no Biruíbe, né? Fomos levar mensagem ontem. E eu confesso para os irmãos que deu uma dó, irmãos, de sair de lá. O sol estava daquele jeito, né? Bom para aproveitar a praia, bom para aproveitar o momento. Embora que a gente foi na sexta-feira de tardezinha, quando chegamos lá, a gente conseguiu aproveitar um pouquinho. Mas quando a gente estava voltando, as crianças, pai, nós vamos na praia e tal. Eu disse, olha, filhos, a gente tem uma
um compromisso, nós vamos levar a mensagem de Deus, nós vamos levar a palavra de Deus, vamos estar lá envolvidos com os nossos irmãos. Numa outra oportunidade, a gente retorna. E eu sei que tem uma praia aqui bem pertinho, né? Uns 40, 50 minutos. E se Deus quiser, a gente, um dia desses, nós vamos conhecer essa redondeza aqui. E eu trago aqui, né, um abraço para os irmãos de Berlibe, a missionária que está pastoreando lá, tomando conta da igreja. Manda um abraço aqui para os irmãos. E eu sempre que vou no campo levar mensagem, eu digo: olha, é lailô, né? Lailô é uma linguagem que a gente usa para falar no dominó quando você ganha nas duas pontas. Você bateu nas duas pontas, ganhei lailô. Então, o que significa isso? Significa nas duas pontas. Da mesma forma que eu venho aqui ajudar vocês pregando, vocês vão lá também, missionário Elisângela. Você vai lá levar mensagem também na igreja de Deus. Amém, irmãos? Então, logo os irmãos vão também estar conhecendo. Então, vamos lá. Deus ainda está semeando vidas. Essa é uma parábola, irmãos, cheia de coisas peculiares, de coisas especiais da parte de Deus para as nossas vidas. Ela é uma parábola que Jesus, ele explica por que ele usa a parábola. Essa é uma parábola que Jesus, ele também dá a interpretação desta palavra. Ele não deixa essa interpretação. Todos os textos que você vai ler, Mateus 13, Marcos aqui, capítulo 4, Lucas, todos os textos vão acompanhar a sequência onde Jesus, ele explica a palavra, essa parábola do semeador. Então, qual o significado? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com ser discípulo de Jesus? Qual a situação, a circunstância que ela compete a mim como servo de Deus? Então a gente vai entender e aprender aqui na palavra. Há uma importância muito grande. Jesus, ele destaca o sentido dessa parábola. Ele diz: eis que o reino de Deus é como isso. O Senhor, ele traz essa parábola para exemplificar o reino de Deus, para falar o que significa o reino de Deus. Ele diz: olha, já está entre nós. A presença e o domínio deste mundo é do Senhor. Ele é o Rei. Ele é o Senhor por excelência. Aleluias! Então Jesus, ele sempre aproveitou essas parábolas para representar, usar coisas simples do cotidiano das pessoas ali. Qualquer um que escutou essa parábola, ele compreendeu o que Jesus queria dizer. Não existe nada oculto, não existe coisas profundas, escondidas nessa parábola, não. Ela está revelada aqui de acordo com a palavra de Deus. O reino de Deus, irmãos, a presença e o domínio deste reino está no coração de todos nós. A presença do Senhor, ela já está no meio de nós. O texto da palavra do Senhor, ela deixa essa ênfase. De fato, os discípulos de Jesus, eles compreenderam claramente o que era esta parábola, o que ela queria dizer, o que ela simbolizava. Isso que traz a importância. Então, o que significa? Cada emblema desta parábola, o que significa? Primeiro, a semente. A semente, o que é? É a palavra de Deus. A mensagem que Jesus pregava era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A palavra do Senhor. Esta é a semente que é lançada no coração das vidas. A palavra de Deus, a palavra do Senhor é ela. A semente não é outra coisa, não é a semente. Ai, que semente é essa? Será que é uma filosofia? Será que é algo que está vindo aí, vai vir? Não, já está conosco. É a palavra de Jesus. A semente que o semeador saiu distribuindo é a palavra de Deus. Quem é o semeador? Na parábola,
primeiramente, ali no primeiro instante, é Jesus. Ele está se colocando na parábola, dizendo que ele é o pregador. Ele usa como se fosse uma terceira pessoa. Ele saiu um pregador, um semeador, saiu a semear. Quem estava fazendo isso naquele momento? Era Jesus. Jesus quem estava fazendo isso, Jesus quem estava pregando, Jesus quem estava levando a semente, levando aos corações áridos, corações rochosos, corações à beira do caminho, corações bons, que iam receber a palavra de Jesus. É isso, é claro. Jesus é o próprio semeador aqui na palavra. Mas a gente também pode trazer para os nossos dias, para o aqui e agora, e eu e você podemos estar nessa função. Qual função? De semear o amor, de semear a palavra de Jesus, de semear esta palavra que brota vida, essa palavra que gera transformação à nossa volta. Nós podemos estar alistados nisso, meu irmão e minha irmã. Todos os pregadores, todos os discípulos e servos de Deus que proclamam a palavra do Senhor ao longo da história também se encaixa aqui como semeador. Então você pode ser um semeador desta boa semente, desta palavra gloriosa. E por último, aqui a gente vai precisar de um pouquinho mais de atenção, irmãos. Os solos. O que são os solos? O que representa cada tipo de solo? Irmãos, na minha infância ali, até uns 9, 10 anos, eu trabalhei na roça com meu avô e isso aqui a gente plantava milho, plantava feijão, plantava algumas coisas, frutas, gerimum, abóbora, plantava tudo ali no meio da roça. Então a gente tinha um pouquinho de ciência. E às vezes acontecia da criança estar com preguiça e jogar meio quilo logo numa cova. Irmão, saía tudo brotando ali, feito uma loucura. Ainda mais se pegasse um solo bom. Ali ia nascer 50 pés de milho no mesmo lugar. E eu já vi isso acontecer e é interessante. Mas os solos, irmãos, são diferentes tipos de coração. São pessoas. Os solos aqui da parábola do semeador, eles são pessoas. São tipos de corações, são tipos de pessoas que ouvem a palavra de Jesus. São 4 tipos de pessoas que vão ouvir. Quando você sair para levar mensagem, quando você sair para semear o evangelho de Jesus, você vai dar de cara com esses 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas que vão estar ali. Primeiro, aqueles que são à beira do caminho. O versículo 15, Jesus traz a explicação. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, a partir do versículo 13, Jesus explica a parábola. Por isso que eu falei que tem algo precioso nessa parábola, irmãos. Sabe algo que me chama a atenção? Amados, tem uma coisa que Jesus fala aqui que me chama muito a minha atenção. Escute bem, ó. Jesus então lhes perguntou: se vocês não entenderam esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Até aqui, o primeiro tipo de solo é a beira do caminho. Alguém pode até se apegar aqui e dizer: poxa, eu não estou cristão, eu não estou crente, porque Satanás veio e roubou a semente. Roubou a semente que foi plantada no meu coração. Irmãos, eu penso que o inimigo, muitas das vezes, ele é costa larga, né? A gente gosta de jogar a culpa dos outros. E ele é um alvo perfeito para a gente jogar a culpa dele. As culpas, muitas das vezes, são nossas. Mas a gente joga a culpa em Satanás. Então, a beira dos caminhos são aqueles que ouvem, mas não compreendem a palavra de Jesus. O que eu queria destacar aqui, irmãos, vamos voltar só um pouquinho do versículo 10. Escute isso aqui, irmãos. Eu fico preocupado com o que Jesus falou aqui no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer pergunta a respeito da parábola. E lhe disseram: Jesus, nos explica isso. E Jesus disse a eles:
a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Escuta isso, meu irmão. Para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam. Versículo 12. E não entendam, para que não venha a se converter e sejam perdoados. Jesus, ele estava falando aqui, irmãos, de uma classe de pessoas que Deus já tinha mandado profetas, Deus já tinha mandado servos, Deus já tinha mandado filhos, Deus já tinha mandado várias pessoas alertarem sobre os erros de uma vida em pecado. Eles, porém, não quiseram ouvir. É duro pensar nisso. Jesus diz que ele fala por parábola para que algumas pessoas não vejam, não compreendam, não ouçam, não entendam e não venham a se converter. Estaria Jesus aqui colocando um aviso para que as pessoas não se convertessem? É óbvio que não. Porque o Senhor, ele deixa claro para a gente o que significa. Mas era para aqueles seus ouvintes ali, que muitos estavam ouvindo Jesus, mas estavam querendo pegar Jesus em alguma falha. Muitos ali do odre velho, da figueira seca, estavam ali na expectativa de ouvirem a palavra do Messias e não entenderam. Mas aos pequeninos, Deus revelou aos pequeninos, meu irmão e minha irmã. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Então, aqueles que estão à beira do caminho, continuando, enquanto a semente está no coração, vem Satanás e tira a palavra. Essas aves que vêm aqui, elas representam ali o mal, que usa algum subterfúgio para tirar a pessoa do centro da vontade de Deus. É isso que o inimigo faz. Ele faz isso. Essas pessoas até escutam, até acham legal. Poxa, que legal ser cristão. Como é bom, eu achei interessante. Mas se distraem logo em seguida. Eles ouvem a pregação, eles sentem algo, mas ao sair, ao encontrar-se com um amigo, logo se distraem, logo perdem a fé, logo abandonam o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, nós somos testemunha popular disso. Quantas pessoas adentraram essas portas? E alguém já me disse: pastor, se voltar metade, nós vamos ter que fazer 2 cultos, porque não vai ter espaço para tanta gente. É verdade, pastor. E eu acredito, irmãos, eu não duvido não. Tantas pessoas que já ouviram a palavra, mas veio Satanás e tirou a palavra do seu coração. Eu louvo a Deus quando a gente sabe que a pessoa saiu da igreja, mas está congregando em outro canto, está congregando em outra comunidade. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Talvez ele não se adaptou aqui, ok, mas glória a Deus que está firme nos caminhos do Senhor. Mas é horrível, irmãos, quando a gente vê pessoas que abandonam Jesus. Parece que Jesus veio e fez algo horrível na vida dela e ela abandona Cristo. É isso, irmãos, é aqueles que estão à beira do caminho. E eu acredito, irmãos, o diabo ele rouba a palavra que é pregada no coração antes que ela germine, antes que ela produza vida. Mas não desista. Deus ainda está semeando vidas. E para a gente, irmãos, também a gente não pode usar como desculpa: não vou pregar porque tem muito solo ruim. Tem 75% desses solos aqui são ruins, se a gente for levar em conta. Elas não vão frutificar. Para que eu vou pregar? Nós temos que pregar. Irmãos, nós semeamos. Vem outro e rega. Vem Deus e derrama o crescimento, meu irmão. Não tenha dúvida disso. É assim o trabalhar de Deus, o trabalhar sobrenatural de Deus, semeando vida em cada coração. O segundo solo é o solo rochoso, versículo 16 e 17, lá de Marcos capítulo 4, nos diz: e estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração.
quando chega a angústia, a perseguição por causa do Evangelho, da palavra de Jesus, logo se escandalizam. Eles não criam raízes. Recebem, mas não criam raízes. Há pessoas que recebem o Evangelho com alegria. A gente fica até assustado no primeiro momento e feliz. Poxa, que legal! Então, mais um abençoado na casa de Deus vai ajudar a gente, vai vir, vai somar forças, coisa maravilhosa. A gente já fica nessa expectativa, né? Mas quando começa a perseguição, a dificuldade, a pessoa coloca na ponta do lápis. Custa muito servir a Jesus. É muito difícil, tem custo. Pessoas se escandalizam e desistem da palavra de Deus, desistem do Evangelho. São essas pessoas que se empolgam muito no início. Você vê, a pessoa está empolgadíssima. Você vê, meu Deus do céu, nasceu um novo Paulo aqui no século 21, e a gente fica até animado, mas é só fogo de palha, como diz lá no Nordeste. Só comecinho, e se acaba rápido, acabou-se, não tem mais nada. Então, eles ouvem, se empolgam, se batizam, seguem com entusiasmo, mas não entende o que é seguir Jesus, não entende que seguir Cristo exige renúncia, exige carregar a cruz, meu irmão e minha irmã. É por isso que abandonam o Evangelho de Jesus. É por isso. Não querem pagar preço. Não querem pagar o preço. E quando a gente põe na ponta do lápis, irmãos, nosso Deus pagou um preço maior. O texto que foi lido aqui em Romanos 5:8, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que nós fomos salvos por Ele quando ainda éramos pecadores. Deus fez isso com a gente, irmãos. Mas as pessoas abandonam o caminho quando vê que tem que carregar a cruz, quando vê que tem que ter renúncia. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, sem raiz profunda, o sol da provação, a fé superficial, ela se desvanece. O terceiro tipo de solo está no versículo 18 e 19, a explicação de Jesus nos diz assim: os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, as fascinações das riquezas, as preocupações deste mundo, as fascinações da riqueza, outras ambições aparecem.